Hoje a gente está aqui com o Jurandir Craveiro, que é uma figura conhecidíssima na área de planejamento. O Jurandir acabou de sair há 6 meses atrás da NBS e ingressou no time da Colmeia há pouquíssimos... Notícia fresca, né? Então essa primeira pergunta que a gente tem para ele é por que você preferiu... Enfim, por que você não foi para uma agência de propaganda depois de tantos anos, que seria o caminho natural de você ir para uma grande agência? As tentações são grandes, não é? O negócio da propaganda é muito maior. Tem muito mais dinheiro hoje na prática, em mídia, em operação, e as agências estão se diversificando, as agências de propaganda. Estão incorporando novas disciplinas, novas formas de comunicação, mas elas continuam realmente centradas naquilo que é o core business, a propaganda. E eu trabalhei com propaganda desde os anos 80. Fui muito feliz nos últimos 10 anos criando a NBS, que é uma agência de propaganda diferenciada. E quando eu saí, tive convites, mas eu acho que a gente tem que seguir às vezes o que o coração diz. E eu sou uma pessoa que sempre se moveu por duas coisas: se meter naquilo só aquilo que eu acho que eu tenho talento para fazer, e aquilo que eu me apaixono. E nos últimos anos, ainda dentro da NBS, eu fui me apaixonando pelo outro lado do non-advertising. Mas a própria natureza da agência de propaganda, onde está a dinâmica do dinheiro, faz com que ela, toda e qualquer agência de propaganda, esteja muito focada nessa coisa da mídia, dos 30 segundos, das campanhas. Para o planejamento em particular, as oportunidades nas novas formas de comunicação, não só digital, de experiências de marca, são oportunidades muito reais, até de ajudar a gente a reencontrar a nossa origem. Eu me explico. Eu acho que o planejamento na agência de propaganda nasceu com um propósito central e ele aos poucos foi se diluindo. Esse propósito central era de alimentar o processo criativo com insights que de início eram apenas sobre as pessoas, os tais dos consumer insights, mas que depois foram sendo ampliados para incorporar insights de negócio, insights de mídia ou de conexões, de experiências. E principalmente, o planejamento nas agências deixou de ter como objeto central alimentar o processo criativo. Não digo que seja por uma resistência dos criativos, conheço muitos que trabalham intimamente com o planejamento e se beneficiam da colaboração que o planejamento aporta, mas as agências passaram a ter que cumprir outros papéis junto aos clientes, principalmente ajudar a fechar um gap dentro dos clientes que passaram a deixar com as agências algumas responsabilidades quanto aos seus planos internos de marketing, às vezes, de negócios, de canais. Ou seja, o planejamento da agência passou a ser mais orientado a servir o cliente como uma espécie de terceirizado sem ser pago, programa de planejamento outsourced, terceirizado, do que se desenvolver naquilo que foi a sua origem, que é trabalhar intimamente com a criação e contribuir para o processo criativo. E eu sei que isso é motivo de frustração para muitos dos planejadores e agências de propaganda hoje, mas também sei que há um movimento vigoroso de novos planejadores muito voltados para o desenvolvimento das ideias, das experiências e que conseguem estabelecer uma parceria uma associação com a criação muito forte. Ora, outra questão que também para mim sempre nunca me agradou muito é a distância que o planejamento tem nas agências de propaganda da execução, né? Você sabe que na maioria dos casos o planejamento acompanha do brief à criação até a apresentação ao cliente e uma vez aprovada a campanha, com ou sem ajustes, o planejamento vai embora. Vê apenas a campanha no ar, né?
O que me atraiu para a nova área de comunicação, onde está a Colmeia, é uma opção de coisas. Em primeiro lugar, tem essa questão da oportunidade do planejamento. As agências digitais, as produtoras de experiências, as agências de non-advertising de maneira geral, talvez com exceção de design, talvez com exceção das consultorias de marketing, não é um planejamento de natureza estratégica, de marca, de visão global da comunicação. O planejamento em geral das plataformas digitais, ele é muito tático, ele é muito voltado para a execução, ele está muito amarrado no cronograma, no fluxo, na arquitetura das coisas que são concebidas. E há um espaço, porque cada vez mais essas ações, que ainda são minoria dentro do mix de comunicação dos clientes, que continua predominantemente, a grande maioria, né? Predominantemente advertising, né? E canais tradicionais, né? Eu acho que com o tempo, essas ações que hoje são minorias, elas tenderão a ter cada vez mais uma integração com o sentido da marca, com o plano como um todo, e talvez até algum dia sejam elas os carros-chefes. Já há casos em que elas são carro-chefe da comunicação da marca, pelo menos em alguns casos ou em períodos determinados. Então eu vejo que o planejamento de marca, o planejamento de comunicação, aquele que se preocupa no estudo do consumidor, que trabalha com pesquisa, que traz elementos de inovação, acompanha tendências, pode ser um enriquecimento espetacular daquilo que uma agência digital tem a oferecer aos seus clientes. É como se você achasse que fosse uma oportunidade de fazer diferente, começando do começo. Fazer diferente. Essa sensação? É a sensação que eu tenho de estar começando de novo, de desenvolver uma área. Eu, como eu disse, eu comecei em propaganda nos anos 80 e eu fui um discípulo da escola da JWT, né, do Stephen King, do Thompson Way of Advertising, uma série de metodologias que a Thompson praticou, a JWT praticou nos últimos 30 anos. Eu fui diretor regional latino-americano de planejamento e uma das minhas funções era o treinamento ou a formação de profissionais na América Latina nas metodologias e ferramentas de planejamento da JWT. E para mim foi a grande aventura da minha vida, tornar-me, aprender a fazer planejamento na melhor escola. E o que eu levei para a NBS foi toda essa bagagem. Então eu sinto que agora, saindo da área de advertising, mas do ponto de vista de foco do trabalho que eu faço, não saindo do advertising, porque tudo que nós fazemos é, aspas, é propaganda, no sentido de divulgar a marca, não é? Mas eu sinto que existe todo um mundo novo a se desenvolver do ponto de vista de planejamento das experiências de comunicação, né, modernas, né? Quer dizer, sejam plataformas digitais, plataformas em cima de tecnologia, plataformas em híbridas, cima de híbridas, ou do que for, há um espaço enorme para a gente introduzir o pensamento do planejamento, né? Que é qual é o foco do planejamento? É trazer insights, inputs e contribuições para que o processo criativo se enriqueça de tal maneira que o produto final nos encha de orgulho e dê muito resultado. Quer dizer, a gente trabalha pela eficácia da ação, pelo brilho da ação, pela contundência, pelo resultado, né? E é isso que pode ser. Deixa eu te interromper. Você falou no meio da sua explanação que você sentia falta do planejamento dentro do organograma, do processo de trabalho das agências tradicionais. Tradicional não é uma crítica, é só uma maneira de chamar, de estar longe da execução, né? E hoje em dia, nesse mundo, você até brincou que na Colmeia se diz que nada se cria, tudo se É um remix. É um remix, tudo se recria, né? Nesse mundo de hoje. Então, cada vez mais a execução das ideias está num patamar de importância diferenciado, né? E aí a pergunta é, você acha que estando num lugar onde você tem acesso, o lugar que pensa, cria e executa, isso pode facilitar o trabalho do planejamento? Ou não? Não, de maneira nenhuma. Acho que fácil era planejar propaganda. Fácil é planejar propaganda. Difícil é planejar todas essas ações hoje que envolvem múltiplas plataformas, canais
que tentam estabelecer um vínculo verdadeiro com as pessoas, né? E não a tarefa de passar uma mensagem. A propaganda é relativamente fácil de você planejar. Então eu estou entrando num lugar em que você tem razão, a questão da execução foi uma das coisas que mais me atraiu. A Colmeia se notabilizou e é conhecida pela sua excelência na execução, na realização de ideias, trazidas por agências, concebidas e criadas por agências. E a Colmeia sempre se notabilizou por contribuir também para a ideia, para ajudar a valorizar a ideia, para expandir essa ideia e encontrar meios de executá-la de uma maneira brilhante, com qualidade audiovisual, com qualidade tecnológica. Então, vejam bem, eu acredito, aprendi nesses anos todos, né, eu que trabalho com aquilo que se chama de apresentação de parede, né, PowerPoint de parede, aliás, nem uso mais PowerPoint atualmente, é só o Keynote, mas há muitos anos. Mas toda essa metáfora, né, do planejamento, o produto final do planejamento é um papel, é um documento, né, e ele não é aquilo, o cliente não paga por isso, embora hoje cada vez mais ele queira ver isto sustentando a ideia criativa, né. E eu aprendi que mais importante até do que a ideia de uma estratégia é a execução da estratégia. Quer dizer, ideias razoáveis, excelentes, com uma execução excelente, muito bem realizadas, são muito mais poderosas às vezes, muitas vezes ou quase sempre, do que uma ideia absolutamente brilhante, genial e com dificuldades monumentais de implementação, de execução e de conseguir passar o que elas realmente são concebidas. A gente teve um caso agora recente de branded content bem feito, que foi o lance da Vivo, né? E aí veio aquela polêmica que foi uma chupada, que já tinham feito, que não tinha criação nenhuma, enfim. Mas assim, do meu ponto de vista, é um caso onde a execução se sobressai, leve, onde havia a inserção dos produtos, o merchan completamente espontâneo, nada foi forçado, foi executado de uma maneira legal e ficou na polêmica de que não tinha originalidade nenhuma. Só que eu acho que, né, o Chita existe em toda a categoria. Eu acho que esse trabalho foi um clipe que nunca tinha sido feito, né, em cima da letra inteira, original, a música toda. E por causa de um comercial que usou a mesma coisa, a mesma temática... 10 anos atrás. 10, 15 anos, caíram de pau em cima. Eu acho isso patrulhamento no seu grau mais superficial que existe, não é? Mas realmente. A execução foi tudo. E aí a execução dessa vez foi muito interessante, divertida, as pessoas curtiram, enfim. Bom, a Colmeia tem está toda ela estruturada para ser parceira das agências, contribuir para a ideia que os criativos das agências trazem, ajudá-los a imaginar a sua execução e fazer de fato o que tem que acontecer. E nós temos oportunidades em desenvolver a área de criação, de contribuição criativa dentro da Colmeia e a área de pensamento e de planejamento de natureza mais profunda, mais estratégica e de marca, né? Então está sendo um trabalho fascinante. Dentro da Colmeia, essas poucas semanas em que eu tenho trabalhado com meia dúzia de projetos, a coisa mais fascinante é que o nosso foco é alimentar o processo criativo. Quer dizer, eu não estou fazendo estudos e trabalhos para cobrir brechas e buracos do cliente. Eu não estou fazendo apresentações que a criação nem vê e que vai direto para o marketing do cliente. Eu não estou fazendo as apresentações que o cliente vai fazer para o seu chefe superior e que a gente tem que fazer. Eu não estou indo em canal buscar fazer levantamento de preços porque o cliente valoriza, às vezes até paga, né? Raramente, mas paga para que ele tenha um monitoramento, um pulso de mercado. Eu não estou fazendo pesquisa em lugar dos institutos de pesquisa, porque o cliente diz que está sem grana para fazer isso e a gente vai. Em outras palavras, o que está mais me seduzindo é esse reencontro com a natureza fundamental do planejamento, aquilo no qual eu me inspirei e em que eu acreditei quando eu me tornei um planejador. Estudar os casos que entram na Colmeia, as marcas, os projetos, e nos concentrar, o Chico Vilhena e eu, meu grande diretor de planejamento que está comigo nessa, nós dois
nos concentrarmos totalmente em chamar os criativos, os roteiristas, o pessoal de tecnologia, os que trabalham com plataformas de game, e juntar todo mundo na mesma sala e a gente dá um brief de marca, dá para eles a visão que existe da comunicação ou do business do cliente, né? É uma experiência que eles não estavam acostumados e que tem sido muito gratificante, tem sido uma troca muito rica. O que eu tenho aprendido nessas últimas semanas se equivale a algumas décadas de propaganda, de aprendizado em agência de propaganda. Só para finalizar, então, a gente está na beira da implantação de um plano nacional de banda larga, né? Que, em tese, vai oferecer para as pessoas 1 mega a R$28 quando tiver 30 e qualquer isenção coisa, de CMS. E eu moro na Paraíba, você mora aqui em São Paulo, vocês aqui de São Paulo, vocês reclamam do gap que tem para Nova York, Londres, enfim. Eu reclamo do gap que tem em relação a São Paulo, mas a pergunta é, em termos de inclusão digital, a gente pode ver em poucos anos, se esse plano de banda larga realmente for bem executado, uma pequena revolução, né, em termos de acesso e de hábitos. Você acha que isso é só um romantismo da minha parte, ou que em 4, 5 anos pode ter tem a ver com economia, miséria, enfim? Eu acho que o Brasil pode não ser tão realmente bom, né? É ridículo 1 megabit, por mais barato que seja, porém é maravilhoso porque a maior parte do Brasil não tem sequer acesso a esse 1 megabit, então é um passo adiante, mas é insuficiente. Insuficiente para atender as demandas do que vem vindo pela frente. Mas eu acho que é suficiente para acelerar essa inclusão tanto digital, em termos mobile, exato, né? Inclusive porque não vai ser só por fixo, né, em mobile, aí entra outro problema. Eu fico imaginando, essas redes estão super saturadas, todo mundo que usa um 3G aí sabe perfeitamente que o reloginho fica girando na maior parte dos tempos do tempo e que as redes estão super saturadas, está nos jornais e assim por diante. Elas botaram milhões de pessoas para dentro e agora funciona mais ou menos, ainda que haja cobertura em maior parte dos lugares que a gente frequenta nas grandes cidades. Agora, imagine botar mais quantos milhões de pessoas nessas redes. Eu acho que nós, no curto prazo, nos próximos meses, nós vamos ter um estrangulamento, próximo ano e pouco, um estrangulamento dessas redes que será brutal. A gritaria vai ser enorme e só assim é que as operadoras vão se mover, embora já estejam saindo os pequenos anúncios que elas vão investir. Mas é que nem é quase parecido com o caso da eletricidade, né? Das empresas de energia elétrica aqui, que auferiram lucros monstruosos e diminuíram o ritmo de investimento, porque a demanda está aí, né? E as fusões acontecendo. Agora, o que eu acho que é importante realmente é que, mais importante talvez, ou associada a essa questão, é a mobilidade, né? Eu acho que as plataformas móveis, iPhones, e Blackberries, e Nokias, enfim, e iPads, e tablets, e assim por diante, é que serão o ator principal do que vai mudar no Brasil, no mundo, né? Nos próximos meses. Principalmente porque a porta de entrada não vai ser mais a LAN house, o desktop e talvez até o notebook vai ficar, já está, as vendas de aparelhos móveis já são superiores a de computadores, né? Sejam móveis ou de mesa. Então, eu acho que é aí que vai se jogar o jogo, né? Sim. Na mobilidade. Porque recentemente a gente viu a Islândia refazendo a sua constituição através do Facebook. 300 mil pessoas, crowdsourcing as opiniões 90 e sei lá quantos por cento do mundo participando, né? E aqui se você fosse fazer uma ação desse tipo, você teria um segmento só da população participando ou sabendo como participar, né? Isso. Então é nesse sentido que eu vejo que ainda tem muitas décadas até, precisa haver uma revolução educacional primeiro para que haja uma outra... É uma realidade muito diferente, né? Em educação acho que a gente fala de décadas, né? Mas no acesso digital eu acho que a gente fala em questão de 5 anos a gente vai estar numa coisa completamente diferente, né?
Se eu soubesse ao certo, eu ia fazer uma puta grana com isso. Várias palestras. Então é isso. Obrigada, Jura. Um beijo. Boa sorte na sua nova empreitada.